Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito do monstro do Lago Ness, um dos criptídeos mais famosos que nós conhecemos. Então, o monstro do Lago Ness é uma criatura geralmente descrita como semelhante a um dinossauro marinho, dita por habitar o Lago Ness na Escócia e avistada múltiplas vezes ao longo de décadas com um grande corpo de evidências. A gente tem, por exemplo, aqui a reprodução por conta do portal Mundo Estranho a respeito desse assunto. Vários trechos desse vídeo vão envolver exibir cenas de outros vídeos. Talvez essas cenas não sejam exibidas na versão final para você, por questão de direito autoral. Se o YouTube reclamar, falar, tem direito autoral, você não pode exibir isso aqui sem cortar a monetização, eu vou cortar o vídeo. E portanto, vai ter corte abrupto aí, onde deveria ter cena. E aí, se você quiser, é só você acessar o roteiro e verificar no link a cena que foi cortada, mas talvez isso não aconteça. Eu só estou avisando que pode acontecer, porque eu vou mostrar várias situações do tipo. Bom, o Lago Ness fica na Escócia, como eu já falei. Aqui no Google Maps você pode ver onde ele fica. É importante saber do que a gente está falando. Então, esse aqui é o Lago Ness. Ele é abastecido por vários rios, conforme você pode perceber. E dele sai o Rio Ness. Esse aqui é o Rio Ness. Ele percorre aqui alguns quilômetros até desaguar, então, em Moray Firth. E depois ele vai até o Mar do Norte, conforme aparece aqui, que é onde essas águas saem. Então, o destino final é o Mar do Norte. Ele é o maior lago em volume e o 12º maior lago em área na Escócia. Alguns casos do monstro do Lago Ness são lendários. O primeiro deles é de São Columba, que viveu entre 1521 e 1597. Um século depois, a gente tem um tratado biográfico chamado Vita Columba, em que um abade relatou o encontro do santo com uma criatura no rio Ness. Não no Lago Ness, mas no rio Ness, que vem depois do Lago Ness e que deságua, por sua vez, no Mar do Norte. Além da conta que, ao esperar nas margens do rio Ness após o Lago Ness, ele encontrou um grupo de pagãos enterrando um amigo atacado por uma besta aquática enquanto nadava no rio. O Columba colocou seu cajado no peito do homem e ele milagrosamente reviveu, saudável e feliz. Ele ordenou que um dos seus monges nadasse e trouxesse um pequeno barco ancorado na margem oposta. O monge fez isso. O monstro subiu à superfície e nadou em direção ao monge com a boca aberta, produzindo um grande rugido. Columba foi à margem do rio, fez o sinal da cruz e ordenou que o monstro parasse. O monstro parou, submergiu e os pagãos então se converteram ao cristianismo. Isso aqui é uma arte moderna. Ela coloca o monstro com o formato do monstro do Lago Ness, mas nada na história indica ter esse formato. Só é dito que é uma besta aquática. Não é dito nada a respeito do formato do monstro na história. Isso aqui é da imaginação do desenhista que fez essa obra aqui. Agora, assim como obras modernas possuem clichê, por exemplo, uma garota que é a única sobrevivente de um filme de terror, uma relação amorosa entre duas pessoas que tem uma diferença de poder e assim por diante, obras medievais também possuem. Eles são catalogados nesse índice aqui, que é o índice de clichês medievais. É literalmente isso, é um livro que tem um índice de clichês do folclore medieval. Então, aqui nós temos uma série aqui de categorias, humor, por exemplo, e aí nós temos aqui tipos de humor e você pode, se você tem um texto, você pode categorizá-lo dizendo, por exemplo, o X650 apareceu nesse texto aqui. Nesse caso, o H115 apareceu no texto que a gente leu agora, que é a tarefa de domar uma besta. Em vários santos cuja história narra um evento parecido. São Jerome domou um leão removendo um espinho da sua perna. E São Francisco de Assis domou um lobo que aterrorizava uma cidade da mesmíssima forma, fazendo o sinal da cruz e dando um comando verbal para ele parar de fazer o que estava fazendo. Então a história em questão é provavelmente uma fábula medieval que por coincidência se passa no Rio Ness e não um avistamento do monstro em questão. Resta saber se tem uma tradição antiga do monstro no Lago Ness. O Alex Campbell, que é um dos mais famosos defensores da existência do monstro, defende que sim, e que esse monstro chama-se Water Kelpie. De fato, tem uma entidade folclórica chamada Water Kelpie. Ele se trata de um ser que tem a capacidade de mudar de forma. Da água, ele é um cavalo, às vezes com a cauda de animal aquático, e na terra é um cavalo comum que tem cascos ao contrário, ou também um ser humano que também tem cascos. A entidade aparece para viajantes e se oferece como um cavalo para cruzar corpos d'água, mas então, no momento em que vai fazer a travessia, ele começa a afundá-los no lago até as suas mortes. Aqui representações artísticas do Water Kelp, seja na superfície, seja então no fundo do mar.
Porém, o Water Kelp não está associado ao Lago Ness, mas sim a todo o corpo d'água com algum volume relevante na Escócia. Isso significa que ele não é uma evidência do monstro do Lago Ness. Na realidade, ele é uma personificação do medo que os povos da região possuem de corpos d'água substanciais, porque esses são traiçoeiros. Eles são profundos, essa profundidade decai de forma íngreme, então não é uma prainha que você está lá de boa e você percebe claramente que está afundando, está nadando e na hora da pé depois não dá, e podem se tornar revoltos em questão de minutos quando o clima muda. Então a figura mitológica é usada principalmente para alertar a criança dos perigos, não só de adentrar lagos e rios estranhos, que é a principal função do Waterkelp, mas também de subir em cavalos de outras pessoas, porque o Waterkelp é um cavalo, e também de confiar em estranhos, porque o Waterkelp também adquire a forma de um ser humano. Isso é condizente com o que o Campbell, que cresceu nas proximidades do Lago Ness, reporta. A mãe dele frequentemente alertava sobre o Waterkelp no Lago Ness. Não porque tinha um Waterkelp no Lago Ness, mas porque, como quase toda mãe escocesa, ela usava uma lenda para manter seus filhos longe de um lugar potencialmente perigoso. O Campbell tenta citar um histórico de monstros no Lago Ness. Ele fala que em 1520, o monstro teria sido visto, que no século XVI uma besta teria saído do lago, destruído árvores e matado pessoas, que em 1694 uma ilha flutuante foi vista no lago, que em 1771 um monstro, que seria um cruzamento entre um cavalo e um camelo com a boca na garganta, foi visto, em 1185 pessoas viram esse monstro e saiu uma notícia num jornal. Agora, essas histórias ou são falsas, nunca aconteceram, ou são distorcidas, ou são extrapoladas com especulação. Essas três, 885, 671 e 1520, mil na frente de cada número que eu acabei de falar, evidentemente, todas elas vieram de um artigo de 1933 e simplesmente não se sustentam em lugar algum. As demais são distorções que não envolvem o Lago Ness, envolvem outros lugares, ou até envolvem, mas não são exatamente o que diz o Campbell. Agora, quais casos são animais da região? O tema se popularizou justamente em 1933, que é quando você tem um pico de pesquisas pelo monstro do Lago Ness, num artigo no Inverness Courier, pelo próprio Alex Campbell. Esse artigo aqui afirma que a tradição de monstros marinhos no Lago Ness, que ele cita, e que eu falei agora mais cedo, foi confirmada por um casal, Aldi McKay e John, que no dia 15 de abril percebeu um distúrbio na água que se revelou uma criatura cujo corpo lembrava de uma baleia antes de desaparecer sobre a superfície. Ele cita ainda que alguns anos atrás, um grupo de pescadores de Inverness reportaram que ao cruzar o lago via barco, viram uma criatura desconhecida cujo movimento parecia de uma foca, de um boto ou do próprio monstro. Então aqui você já tem duas explicações mundanas, uma foca ou um boto. Só que poucos meses após a publicação, uma descoberta revelou que, na verdade, entrevistando a McKay, descobriu-se que o avistamento aconteceu durante um trajeto de carro, o marido dela estava dirigindo, ele não viu a criatura, a movimentação estava apenas 100 metros e parecia dois patos brigando somente. Isso a própria McKay confirma numa entrevista que ela concedeu em 2013, quando ela já estava bem idosa, conforme você pode perceber aqui. Após a publicação do Campbell, as pessoas passaram a ficar atentas nas proximidades do lago, o que, dada a quantidade de objetos e seres que podem ser confundidos com monstros, é um grande problema. Em 1933, o George Spencer e a sua esposa estavam dirigindo nas margens do lago durante a noite, quando viram uma criatura cruzar a estrada, e nessa história o tamanho dela aumenta com o tempo. A Wikipedia menciona 7 metros de comprimento, com um pescoço de 4, então a gente já tem 7, 8, 9, 10, 11. Outras versões citam 8 metros, então 12 metros no total. Mas a carta original traz uma figura bem mais modesta. Todo o tamanho da criatura totalizava 2,43 metros, entre 1,82 a 2,43, extrapolando para cima, e foi vista a 45 metros de distância. O relato original é compatível com uma lontra. A lontra que tem na região é a lontra eurasiana, que pode chegar a 1,45 metros. E conforme esse artigo aqui demonstra pra gente, você pode ler mais sobre, ele é bastante interessante, as pessoas têm uma certa dificuldade de perceber o tamanho de objetos conforme tem distância. Então é possível que o tamanho da lontra tenha sido superestimado. As lontras possuem costas arqueadas para cima, como você vê aqui. Tem um rabo, tem essa aparência aqui que parece meio dinossáurica. E a carta dizia que o animal parecia estar carregando algum tipo de outro animal morto na sua boca. Na verdade, essa lontra podia estar carregando um filhote de lontra. Elas têm esse hábito, conforme essa foto revela. Em 12 de novembro de 1933, o Hugh Gray tirou uma fotografia de um monstro de 12,2 metros nadando no Lago Ness. Esse aqui é o monstro. Se você melhora essa fotografia digitalmente, você chega nisso aqui. E agora eu quero que você repare numa coisinha. O artefato no meio da fotografia lembra com muita perfeição a cabeça de um cachorro carregando um graveto na água.
É possível que isso seja mera pareidolia. A gente fala muito de pareidolia aqui no canal, então a gente não pode ignorar quando a gente pode estar sendo vítima de pareidolia, que é o caso aqui agora. Mas isso permanece uma explicação plausível. Não tem qualquer referência na fotografia como uma margem, um ponto de interesse, então é impossível sequer atestar se ela foi feita no Lago Ness e muito menos o tamanho real do objeto, se isso tem metros ou se isso tem centímetros. Mas se você não viu o cachorro, olha só. Olho do cachorro, focinho do cachorro, orelha do cachorro e um graveto que ele está carregando, mais ou menos como esse labrador aqui está fazendo nessa fotografia. Só muda, claro, a posição, mas é basicamente o que você vê nessa imagem aqui que estaria acontecendo aqui. É claro que nesse caso o Huey não se confundiu, ele agiu de má fé e publicou essa fotografia. É dito que ele viu o monstro múltiplas vezes, o que é um sinal de alerta em criptozoologia. Se várias pessoas, milhares de pessoas, vivem ao redor do Lago Ness, procuram o monstro e nunca veem o monstro, por que uma teria tanta sorte de vê-lo múltiplas vezes? Exatamente. Em 1934, Arthur Grant estava andando de moto numa noite de lua cheia, quando relatou ter visto uma criatura com 4 a 6 metros de comprimento. Numa reconstrução, ele descreve um ser semelhante a um plesiosauro, conforme você vê. Se o relato é verdadeiro e o desenho verossímil, nenhuma criatura conhecida se encaixa nele. Mas se é uma fabricação ou um exagero perante o avistamento de uma morsa, então é possível que isso seja explicado por uma morsa. Uma morsa aqui, numa posição semelhante, e aqui uma foca cruzando a estrada, conforme você pode ver. Em 2007, o Gordon Holmes filmou um trecho mostrando que parece ser uma longa enguia no Lago Ness, conforme você pode ver nessa imagem aqui. Agora, muitas pessoas apontaram que isso é compatível com uma lontra, que esteja deixando um rastro de espuma por trás. Está aqui uma lontra nadando, ela parece exatamente uma enguia. Uma filmagem de 2016, uma fotografia, mostra o que seria um monstro do Lago Ness em uma ótima resolução. Mas a cabecinha aqui deixa claro que é uma foca e não é uma foca enguia. São, na verdade, 3 focas que estão nadando. As focas têm esse comportamento de brincar na água e elas podem adquirir esse tipo de formação. A cabeça aqui é de foca, a pelagem de foca, tudo nisso aqui indica foca, então a gente chega na conclusão de uma foca. Alguns casos são explicados por fenômenos naturais. Em 2013, o turista David Elder apresentou um vídeo, esse aqui. Essa versão aqui tá bem exagerada. Essa versão aqui tá com contraste, tá totalmente exagerada e não tem nada a ver com o original. Essa versão aqui é a versão original que mostra o que ele mesmo admite ser uma onda. Ele não fala que isso é uma criatura, ele fala que isso é uma onda, mas ele não sabe o que está gerando essa onda. Então ele não diz que é uma serpente gigante, por exemplo. Ele só diz que alguma coisa está gerando essa onda em questão. E uma possibilidade para isso é uma rajada de vento. Aqui você vê uma rajada de vento gerando uma coisa parecida nesse vídeo do YouTube que você pode assistir. Quais casos são forjados? Em dezembro de 1933, uma equipe patrocinada pelo Daily Mail foi investigar o Lago Ness. Ela foi liderada pelo Marmaduke Wetherell, um famoso caçador. Em alguns dias ele achou uma pegada com 4 dedos nas margens do lago, fez um molde e enviou para o Museu Britânico. Aqui a gente tem o molde, ele foi melhorado então para essa versão aqui. O Museu Britânico falou que isso aqui era um hipopótamo e foi feita com uma pata de hipopótamo empalhada que foi pressionada contra o chão. Isso fez com que o Daily Mail ridicularizasse completamente o Wetherell. E memorize essa informação porque ela é importante. Vamos falar de outros casos e depois a gente vai voltar no Wetherell porque a história dele não acaba por aqui. Ele é participante de uma das farsas mais famosas da história do Lago Ness. Em 31 de março de 72, um grupo de cientistas de um zoológico estava tomando café da manhã quando recebeu uma notícia que um monstro foi encontrado morto nas margens do Lago Ness. Eles recuperaram a carcaça, carregaram ela para uma caminhonete, mas o assunto se espalhou. Eventualmente a polícia parou o veículo e apreendeu o animal, mas ele foi identificado como um elefante marinho. Só tem um probleminha, né? Não tem elefante marinho no Lago Ness, então, a princípio, ele não deveria estar lá, mas isso foi explicado algum tempo depois pelo John Shields, do zoológico. Ele disse que um elefante marinho tinha sido trazido das Malvinas, morrido no zoológico da região, então ele encontrou uma oportunidade para pregar uma peça dos seus colegas. Ele cortou os bigodes do elefante marinho, jogou ele na região do Lago Ness próximo do dia 1º de abril, congelou ele por uma semana para que isso fosse possível, e então alertou os outros amigos desse evento, e a notícia então foi que isso foi apenas uma piada, e aqui nós temos a exibição da carcaça do monstro em questão no zoológico, que era somente o elefante marinho. Em 2001, uma operação de busca para encontrar o Lago Ness, o monstro do Lago Ness, falhou,
mas localizou 2 corpos de enguias. E essas enguias eram grandes demais para as que estavam presentes no Lago Ness. Elas foram identificadas como enguias congrio, que não existem em água doce. O Lago Ness é de água doce. Uma análise revelou que uma delas se alimentou de um peixe de água marinha, ambas tinham sido mortas por furos no crânio e tinham marcas de arpão. Logo, elas claramente foram levadas ao Lago Ness por intervenção humana, seja sendo jogadas de um barco de pesca ou plantadas mesmo por alguém a partir de boatos de que o monstro possa ser uma grande enguia. Em 2013, uma vértebra fossilizada de plesiosauro foi encontrada no Lago Ness e apontada como evidência de dinossauros ancestrais desse monstro vivendo no Lago Ness. Porém, um exame indicou que a matriz de arenito não é nativa do Lago Ness e que tinham cracas também, indicando que esse espécime, esse fóssil estava no mar. Cracas, se você já foi na praia, você já viu isso aqui. Isso aqui geralmente se forma em navio, em madeira, em tartaruga, como acontece aqui. Esse caso aqui é um caso extremo, mas geralmente tartaruga tem menos craca que isso. E aqui eu não tenho a mínima ideia de onde essa craca tá, mas certamente não é num braço humano, porque um braço humano não pode se formar desse jeito. Tá numa raiz de mangue. Então, tá aqui nós temos cracas numa raiz de mangue. Em 2005, 2 estudantes encontraram o que parecia um dente preso a uma carcaça de um veado e fotografaram. O dente foi confiscado por um caçador e eles fizeram uma página da internet para sustentar uma campanha visando obter a devolução do objeto, como essa foto aqui. A partir da fotografia, pessoas, biólogos da internet, identificaram ele como um chifre de veado muntjac. Aqui nós temos o veado em questão. E em uma outra reviravolta, toda a história, na verdade, é uma peça de publicidade para o livro The Loch, que fala sobre o Lago Ness. Então, nem o achado em questão, esse dente aqui, é real. Ele já foi forjado mesmo como uma peça de publicidade. Ninguém encontrou ele de verdade no Lago Ness. Quais casos são forjados com artefatos físicos? A primeira imagem clara da criatura foi feita pelo Robert Kenneth Wilson, um ginecologista, e pelo Maurice Chambers, o seu amigo. Como ele não queria o seu nome associado, ela ficou conhecida como fotografia do cirurgião. Ela foi vendida ao Daily Mail e publicada no dia 21 de abril de 34. Ela mostra o pescoço da criatura visto para fora da água, com 2 corcovas acima dela. A fotografia foi considerada evidência da existência do monstro por 60 anos, mas eventualmente encontraram a versão não cortada da fotografia, e verificou-se que o objeto parecia pequeno, tendo entre 60 e 90 centímetros, de forma que as ondas causadas pela criatura seriam meras ondulações no lago, conforme você pode ver mais abaixo aqui. Agora, em 1975, um artigo de jornal revelou algo que seria confirmado por diários descobertos post-mortem em 1994. A foto em questão foi perpetrada pelo Wetherell, o mesmo cara do hipopótamo que visava se vingar do Daily Mail. Junto com seu filho Ian, com seu genro Christian, um escultor, e com Maurice Chambers, eles construíram um submarino de brinquedo com um apêndice acima da água. Eles então tiraram a fotografia por meio do Robert Kenneth Wilson, um amigo que gostava de brincadeiras, e enviou para o Daily Mail. E então nós temos aqui como que isso foi feito. Submarino de brinquedo com então a cabeça do Ness colocada para cima. E aqui saiu uma falha de diagramação no roteiro, mas tem também um outro caso de 34 do jornal Berliner Illustre Zeitung, que publicou que o monstro do Lago Ness tinha sido capturado, mas claramente isso aqui é efeito prático. Provavelmente é um boneco colocado de perto, as pessoas longe, e aí para dar todo esse efeito, depois foi publicado mesmo como sendo uma brincadeira de 1º de abril. Em 29 de maio de 38, um turista chamado J. Taylor confirmou e filmou alguma coisa no lago por 3 minutos. O filme foi obtido pelo Maurice Burton, que não mostrou para outros pesquisadores, uma atitude muito anticientífica, e o único quadro foi publicado num livro de 61, esse aqui. Ele concluiu que se tratava de um objeto flutuando. Ele publicou desenhos de como o objeto muda de forma ao longo dos quadros, conforme você pode ver aqui. A gente pode fazer um GIF com isso aqui. A gente vai mostrar vários GIFs, mas esse é um desses. Ele parece muito mais um objeto flutuando mesmo do que uma criatura propriamente dita, quando você une aqui todas as imagens. Uma fotografia mostrando 3 corcovas foi publicada por múltiplos jornais em 51. Uma reprodução, porém, mostrou que o local é muito raso, então o monstro seria bem plano para produzir essas 3 corcovas, o que é bastante estranho. Agora, uma carta para um pesquisador revela que a pessoa que tinha um negócio de marcenaria lembra conhecer o responsável por enviar essa fotografia por jornal, um cara chamado Lachlan Stewart, que poderia vendê-lo um cavalo. Eles estavam negociando um cavalo.
No fim da tarde, ele foi levado para a margem do Lago Ness e, sob a promessa de silêncio, foi mostrado a ele 3 ou 4 fardos de feno unidos por um pano que seriam as corcovas do monstro do Lago Ness. O Stuart parecia orgulhoso da brincadeira que ele tinha feito e considerava ela inofensiva. Em 23 de abril de 1960, o engenheiro aeronáutico James Dale filmou o que considerou ser uma corcova no Lago Ness. Então, esse é o vídeo em questão aqui, em que você vê uma corcova na água, deixando aqui todo esse traço para trás. E o vídeo aqui mostra basicamente isso. Não temos muito mais o que exibir nessa cena, mas é basicamente isso que vocês já viram. Agora, a questão justamente é que isso se assemelha bastante com um barco. As pessoas colocaram um barco aqui nas mesmas condições para reproduzir e verificaram que o resultado é o mesmo. Nós temos então uma espuma na esquerda, na direita e na traseira, exatamente do mesmo jeito que acontece aqui. E então aqui a gente tem um exemplo de barco que geraria esse tipo de efeito. Em 21 de maio de 77, o Anthony Shields, acampando próximo ao castelo de Urquhart, tirou uma das melhores fotografias do monstro. Ele alegou que ele invocou o monstro com poderes mágicos e descreveu como uma foca elefante. Mas todo mundo brincou e falou que isso aqui é simplesmente um boneco flutuando, e é verdade. Isso aqui é um boneco flutuando, não tem absolutamente nenhuma marca de água aqui, indicando que não há movimento nenhum na fotografia, e tá nítido demais, e tá brilhante demais, enfim. Tá tudo que um monstro não deveria ser. Em 2012, George Edwards, um operador de tours de barco, publicou essa fotografia, dizendo ser uma criatura em movimento. Porém, tempos depois, ele admitiu que o objeto era um modelo de fibra de vidro, usado pela National Geographic em um documentário, que ele acabou por simplesmente empregar na fotografia. Então aqui está a fotografia original, aqui está ele com o modelo de fibra de vidro que acabou na sua possessão. Em 2014, foi mencionado que o Apple Maps havia capturado o monstro do Lago Ness, nessa imagem aqui. Agora as pessoas logo descobriram que era espuma gerada por um barco, que também foi capturado pelo Apple Maps, lá no Lago Ness. Então nós temos aqui o barco, e aqui nós temos a espuma do barco. E nesse GIF aqui, se você coloca um sobre o outro, você vê que é uma combinação, uma match perfeita que acontece aqui, deste jeito. É uma match exatamente ok que acontece entre aqui e aqui. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que um barco aparece em 2 lugares ao mesmo tempo? É que não é o mesmo tempo. Na verdade, o satélite, o avião, faz a fotografia em vários quadros e o barco pode se mover e aparecer 2 vezes na imagem. Ele pode aparecer no primeiro quadro, aí ele se move e aparece no segundo quadro no momento da segunda fotografia, simplesmente. Em 2021, uma transmissão ao vivo capturou um objeto nas margens do Lago Ness, semelhante a um plesiosauro, que seria um monstro do Lago Ness. É curioso que o animal se aproximou tanto da margem assim, ele está aqui, tem pessoas na margem, ninguém notou, e a margem é um tanto rasa também, e ele não se move. Então as pessoas supõem, apesar de nenhum farsante ter confessado, que isso seja um plesiosauro inflável. Ah, mas como que um plesiosauro inflável vai para o fundo do lago e não pro topo? É só você colocar alguma areia dentro dele e pronto, ele vai afundar quando você inflar, desde que você coloque areia suficiente para que isso aconteça. Quais casos são manipulação gráfica? A gente tem a fotografia do McNabb, que mostra uma criatura ao lado do castelo, que eu já mencionei o nome, Urquhart, mais cedo, esse castelo aqui. Agora, um pesquisador, quando pediu os negativos na imagem, descobriu algo bastante suspeito. O negativo continha menos informações que a fotografia publicada. Então, aqui à esquerda nós temos a revelação do negativo que foi fornecido, e aqui nós temos a imagem original. Como assim o negativo que tem menos informações? Está faltando uma árvore aqui, está faltando essa árvore aqui. Isso não é para acontecer. Um negativo tem que ter a mesma informação que a foto publicada ou mais informação que a foto publicada, mas nunca menos informação. Isso levou a uma conclusão um tanto peculiar, que é a conclusão de que, na verdade, isso aqui é resultado de uma terceira fotografia. Então, o McNabb fez uma foto normal do Lago Ness. Ele, então, editou essa foto com lápis, com qualquer coisa do gênero, para aparecer, então, o monstro. E depois ele tirou uma foto por cima da fotografia original. Depois tirou mais uma. Com isso, nós temos, então, as duas fotografias aqui, e ele forneceu o negativo errado. Forneceu esse negativo aqui, que continha menos detalhes do que o negativo original. Uma alegação é que, na verdade, ele teria trocado de câmera
e, portanto, ele realmente fez 2 fotos do monstro. Mas para isso, ele levaria cerca de 2 segundos para trocar de câmera e o monstro teria que ter movido de lugar, conforme foi calculado, o que não acontece. Então, provavelmente é uma farsa mesmo. Provavelmente é uma terceira fotografia que ele fez primeiro e depois editou por cima e depois então tirou uma foto da foto e aí foi esse negativo que ele apresentou. O Frank Sear ganhou certa fama publicando fotografias do Lago Ness, outro sinal vermelho em que uma única pessoa produz múltiplos avistamentos. A mais famosa é geralmente identificada como sendo um tronco de madeira. A farsa, porém, foi finalmente revelada em 1976 quando descobriu que ele forjou uma fotografia colando um recorte de um brontossauro em um cartão postal, dando origem a essa imagem aqui. Uma imagem mostrando uma barbatana feita por uma câmera subaquática foi publicada em 1972. Ela mostraria o que seria uma criatura semelhante a um plesiosauro, conforme você vê aqui, e seria uma prova cabal. A imagem que a gente vê acima, porém, não é a original, é uma versão modificada e melhorada, de alguma forma não divulgada. Essa é a original. E qual que é o problema? Ninguém com software moderno consegue chegar na bendita barbatana. Você pode editar o quanto você quiser isso aqui, você não chega na barbatana. Isso quer dizer que ou existe algum processo desconhecido que permite chegar na barbatana, que por alguma razão não é divulgado, ou significa que a barbatana é um embelezamento dessa versão. Alguém foi lá e desenhou uma barbatana onde não tinha uma barbatana, e é a explicação mais provável. A imagem foi considerada uma evidência tão forte que chamaram o monstro de Nessiteras rhombopteryx. Seria a maravilha do Ness com barbatanas de diamante. Mas o termo é um anagrama para Monster Hoax by Peter S. Isso não é prova de nada, porque também é um anagrama para Yes, both pigs are monsters are. Na prática, múltiplos anagramas podem ser feitos com um conjunto grande de letras e não dá para afirmar nada a partir daí. Um piloto matou o monstro do Lago Ness em 1941. Um jornal disse que um piloto italiano soltou uma bomba no Lago Ness e viu o monstro morto. Nenhuma carcaça foi encontrada, e essas notícias, que também eram espalhadas na Alemanha nazista, na verdade eram um ataque à moral do povo escocês, e não informações factuais a respeito da morte do Ness. Nem como eu disse também, nenhuma carcaça foi encontrada, o que é uma evidência muito forte para que nenhum monstro tenha de fato sido morto por um bombardeio italiano em 1941. Quem acredita na existência de um único monstro e não de uma família de monstros vivendo também pode dizer que isso é falso porque avistamentos aconteceram depois de 41. E quem acredita em uma família cai também no mesmo argumento da carcaça que eu acabei de falar. Nós tivemos então operações de busca com câmera que foram feitas no Lago Ness. Várias operações de busca com auxílio da tecnologia foram conduzidas, a primeira das quais a gente tem notícia ocorreu em 1934, com Edward Mountain, que financiou uma busca envolvendo 20 homens equipados com câmeras e binóculos, posicionados ao redor do lago das 9 às 18 por 5 semanas. Eles fizeram 21 fotografias, nenhuma conclusiva. Uma delas mostra o que seria um possível pedaço de madeira ou um animal no lago. É simplesmente esse ponto que você vê aqui na imagem. O Herman Louis Cockrell, em 58, fez uma expedição em um caiaque com uma câmera improvisada visando fotografar o monstro do Lago Ness. Ele produziu uma fotografia inconclusiva, provavelmente retratando um animal, uma lontra, uma foca, e a gente não sabe exatamente do que ele representa, mas não é suficiente para confirmar a existência do monstro. A gente tem também a Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, que foi uma sociedade britânica formada em 62 para identificar a criatura ou determinar a causa dos avistamentos. Eles passaram 2 anos fazendo vigias noturnas de maio a outubro e tiveram $20 mil de financiamento e usaram câmeras, mas não produziram fotografias convincentes de acordo com os registros escritos e os arquivos sequer são achados na internet. A gente tem aqui também uma live em que você pode conferir as câmeras do monstro do Lago Ness. Então tem câmeras aqui no Lago Ness, mais especificamente, não no monstro do Lago Ness, até porque a gente não sabe onde ele está. Essa aqui é de 11 de 8 de 2024, 5:6:59, e aqui então você pode ver o que está acontecendo. 11 do 8 é precisamente hoje, e eu imagino que seja o fuso horário corrente lá do Lago Ness, então se você tiver sorte, você pode avistar o monstro em questão. Aqui nós temos outra câmera, ela é de outra região, outro posicionamento, mas também você pode ver o que está sendo transmitido aqui ao vivo no local. E aqui nós temos uma outra câmera situada numa região de terra. Se eu não me engano, essa câmera ela fica viajando para filmar todo um espaço maior. Então ela vai vagarosamente mudando de posição para exibir as redondezas do local. E essa observação aqui através da câmera já revelou algumas coisas. Você pode ver aqui
que nós temos também outras imagens inconclusivas, por exemplo, essa aqui. Isso aqui não dá para saber se é um pedaço de madeira boiando, se é um animal, enfim, pode ser qualquer coisa. E esse tipo de coisa existe em qualquer lago, não necessariamente no Lago Ness. É uma imagem muito ruim para você afirmar qualquer coisa a respeito do que se trate esse tipo de avistamento. Tiveram operações de busca com sonar, isso é mais interessante. Uma pesquisa de 68, publicada na New Scientist, utilizou sonar e detectou uma massa de animais se movendo em velocidade inesperada para um cardume de peixes. O artigo terminou de forma conclusiva, dizendo pode ser o Ness, mas pode ser outra coisa que a gente não sabe o que é, porque a gente não tem tecnologia para determinar exatamente o que possa ser. Em 72, o Robert Hines liderou uma busca no Lago Ness, evitando água com madeira e turva flutuando. Em 8 de agosto, ele identificou um eco de 6 a 9 metros de comprimento. Especialistas foram convidados a investigar o achado e concluíram que poderia ser o retorno de 2 animais nadando juntos. Dada essa expedição, a fotografia da barbatana original foi tirada. Foi nessa expedição que isso aconteceu. Outra leitura, em 75, também feita pelo Hines, produziu uma imagem de um objeto com a aparência de um plesiosauro. Esse aqui. Porém, as pessoas perceberam que essa protuberância situada no corpo do plesiosauro e a textura está mais compatível com um pedaço de madeira do que com um plesiosauro propriamente dito. Essa mesma expedição também produziu a fotografia de uma cabeça de gárgula, que você pode ver aqui. Parece bastante uma cabeça de gárgula, pelos chifres e pela boca e assim por diante. A gente vai falar dela agora, porque em 1987 a Operation Deep Scan foi conduzida com 24 barcos com sonar, emitindo ondas simultaneamente. Eles acharam um objeto grande, então fizeram um novo escaneamento e verificaram que o objeto não saiu do lugar, indicando que era detrito mesmo no fundo do lago. E em 3 objetos tiveram movimento, mas o tamanho foi compatível com focas. A operação também localizou a cabeça da gárgula na mesma posição anterior, indicando ser somente um tronco de árvore e, portanto, um produto de pareidolia. Em 2003, a BBC patrocinou uma busca pelo monstro do Lago Ness, utilizando 600 pontos de sonar, rastreamento por satélite, com resolução para identificar até uma pequena boia. Nenhum animal de tamanho substancial foi encontrado, incluindo nenhum monstro do Lago Ness. Hines repetiu a busca em 2008 com equipamentos melhores e nada encontrou. Ele concluiu que o monstro do Lago Ness foi extinto devido às mudanças climáticas, mas uma explicação mais plausível é que a qualidade dos equipamentos agora sim permite você diferenciar falsos positivos de coisas como a cabeça de gárgula, de coisas como o plesiosauro que ele achou inicialmente, e que hoje a gente sabe que é pedaço de madeira, conforme a investigação dele em 2008 encontrou vários no fundo do Lago Ness. Uma pesquisa utilizando um robô financiada pelo Adrian Shine. O Adrian Shine, ele é um dos líderes no assunto atualmente. Ele tem exatamente a aparência de alguém que você imagina que passa a vida procurando pelo monstro do Lago Ness. É esse cara aqui. Esse cara é o Adrian Shine. Acho que você já viu ele em algum momento, em algum documentário, algum tipo de material que aborde esse tipo de coisa. E é basicamente o trabalho da vida dele a esse respeito. Então ele liderou uma expedição utilizando um robô e eles não acharam nada, mas acharam isso aqui. Isso aqui não é o monstro do Lago Ness, isso aqui é um boneco do monstro do Lago Ness que foi usado num filme e que acabou perdendo a flutuação e afundou até o fundo do lago. Na opinião do Adrian, se o monstro existe, ele é um esturjão, uma enguia gigante ou um bagre europeu. Não é um plesiosauro, não é nenhum tipo de explicação fantástica, mas sim algum peixe de proporções anormais que por acaso habita o Lago Ness. Em 2023, uma pesquisa foi feita para comemorar os 90 anos desde o primeiro artigo envolvendo o monstro do Lago Ness. Essa pesquisa tratou com sonar, imagem térmica e microfones aquáticos, mas não teve nenhum resultado. Pesquisas de DNA. Em 2018, uma pesquisa de DNA foi feita. Não foram detectados DNAs de tubarões, esturjões ou bagres, nem DNA de lontras ou focas, mas encontrou DNA de enguias. De forma sensacionalista, a mídia afirmou que cientistas afirmam que o monstro do Lago Ness possa ser uma enguia gigante. Não foi isso que foi concluído, apenas foi concluído que havia DNA de enguia no Lago Ness. Uma pesquisa de 2019 coletou DNA, encontrou algas e chegou na brilhante conclusão de que o monstro do Lago Ness é feito de algas. O único problema é que as algas são encontradas no lago e são nativas da região. Então, esse tipo de alegação não faz sentido. Esse tipo de alegação é você deformar o mundo para ele se adequar à sua tese, ao passo que é a sua tese que tem que ser modificada para ela se adequar ao mundo real. O monstro do Lago Ness pode ser uma ereção de baleia. Uma ereção de baleia se parece estranhamente com um pescoço ou com um tentáculo de um monstro marinho.
E essa hipótese foi apresentada em um certo momento, que um professor pensa que o monstro do Lago Ness pode ser um pênis de uma baleia. Só que não tem baleia no Lago Ness, e por isso essa hipótese é absurda. Eu não vou mostrar uma ereção de baleia aqui no meu vídeo, mas o Google é seu amiguinho, se você quiser ver como se parece, pesquise no Google. O monstro do Lago Ness pode ser um plesiosauro. Plesiosauros são uma ordem de criaturas marinhas que viveram de forma contemporânea aos dinossauros, mas não são dinossauros. É esse bicho aqui que você conhece. Especula-se que o monstro do Lago Ness possa ser um deles. Um argumento favorável seria que pessoas desenharam o monstro precisamente quanto um plesiosauro. Mas plesiosauros foram descobertos em 1824, da forma que a gente conhece, conforme você vê aqui nessa reconstrução de 1824. Então as pessoas já tinham conhecimento suficiente e referências para desenhar um plesiosauro na década de 30, isso não é surpresa nenhuma. Um argumento contrário é que o Lago Ness é recente. Ele é da última glaciação há 10 mil anos. Nos últimos 20 mil anos ele ficou congelado. Então, a menos que tenha plesiosauro no mar e algum deles migrou para o Lago Ness, a hipótese de um plesiosauro vivendo no Lago Ness desde a época dos dinossauros é infundada. Outro argumento é uma análise óssea do plesiosauro, e essa análise óssea revela que ele seria incapaz de colocar o pescoço para fora da água, como mostrado nas fotografias. Aqui a gente tem as posições, a conclusão é que algumas das posições são inviáveis. Por exemplo, a posição A, que é a posição comumente mostrada nas fotografias. Aqui a gente tem o abstract e é dito que posições como a formação em S, semelhante a um ganso, é considerada impossível. Ganso não, cisne, né? Ganso é goose, cisne é swan. É considerada impossível porque requeria uma flexão de um ângulo maior de 360 graus. E isso, a estrutura óssea do plesiosauro não permite. Outro ainda é que plesiosauros evoluíram de ancestrais que habitavam a Terra. Por isso eles não têm guelras, eles precisavam subir a superfície para respirar. Então é inviável que um animal do tipo exista e não seja visto com frequência. Uma matéria bem sensacionalista afirmou que, de acordo com cientistas, o monstro do Lago Ness possa ser real. Porém, tudo que o jornal original afirmou foi que plesiosauros talvez fossem capazes de viver em água doce. Não que possa ter um plesiosauro vivo no Lago Ness. Então, é uma distorção completa do que o artigo originalmente publicado no jornal científico afirmou para a gente. Alguma informação que foi obtida das estatísticas de avistamentos? Tem um site que compilou relatos de avistamentos por tempo, dia da semana, gênero do responsável e vários outros fatores que a gente pode ver aqui. Então, desse site, o que a gente tira de interessante? Primeiro, que os picos aqui acontecem na forma de febres. Então, nós temos momentos em que tem mais avistamentos e momentos em que tem menos. Ou seja, como se fosse um viral mesmo, épocas em que pessoas têm interesse no monstro e épocas em que pessoas têm menos interesse, e, portanto, os avistamentos acontecem nessas épocas. Aqui a gente tem também uma pesquisa dos locais. Perceba que eles estão relacionados aos locais turísticos nas redondezas do Lago Ness, que é onde as pessoas visitam. A mesma coisa revela aqui no mapa de onde está o Ness. Se você aplicar zoom, você vai ver que isso aqui aparece justamente na região onde você tem pontos turísticos e pequenas vilas. Então, é mais um mapa de densidade populacional do que um mapa de densidade de onde está o monstro do Lago Ness. Aqui a gente tem o melhor dia da semana para você ver o monstro do Lago Ness. Isso aqui é irrelevante. Estatisticamente, isso aqui é um empate técnico, não interessa para nada. A gente tem o horário. O horário seria interessante, então nós temos aqui esse intervalo específico, mas na verdade esse intervalo aqui é o intervalo em que as pessoas mais visitam o Lago Ness, não tem nada a ver com o intervalo em que o monstro mais seria visto. E aqui a gente tem uma pesquisa se é turista, se é residente local, que não é tão interessante, e também uma pesquisa por gênero, que também não é tão relevante para esse tipo de análise. Então, basicamente, isso aqui não revela muita coisa pra gente. Então a gente pode concluir que as análises realizadas apontam para a não existência do monstro do Lago Ness. Os múltiplos avistamentos são ou explicados por animais da região, morsa, foca, lontra, enguia, fenômenos naturais como rajadas de vento, objetos inanimados ou animados, como barcos ou madeira flutuando, ou forjados com artefatos físicos e edição de imagem. Operações de busca com câmera e sonar revelaram resultados promissores no começo, mas não localizaram resultados na modernidade com a melhora dos equipamentos. Pesquisas de DNA falharam em encontrar DNA estranho no Lago Ness. Opções como ereção de baleia ou plesiosauro não são consideradas viáveis, dados os diversos contra-argumentos para essas explicações.
Uma análise estatística dos avistamentos revela mais informações sobre o público que avista objetos semelhantes ao monstro do que sobre o monstro em si. A gente já sabe que em criptozoologia é inviável provar a não existência de uma criatura. Porém, é viável analisar evidências pró-existência da dita criatura e verificar se elas são suficientes para sustentá-la. Nesse caso, a conclusão é de que até o momento elas não são. Valeu por você que assistiu o vídeo, se inscreva no canal, em breve a gente se vê. Falou!